Olha, isso é muito questionável, né? O que o presidente Bolsonaro fala é como que poderia é, ter algum perigo para as investigações, considerando que o relatório final foi entregue. Essa questão que o presidente Bolsonaro, com as mais respeitosas vênias aí, utiliza, no sentido de que o relatório já teria sido entregue, ela é um pouco que uma falácia, porque o fato de o relatório ter sido entregue, as investigações continuam, a delação continua e tudo que é necessário para que essa investigação seja concluída com sucesso, ela precisa, obviamente, de medidas assecuratórias. Então, esse fundamento que ele utiliza, o relatório final já foi entregue, não justifica a prisão preventiva do Braga Neto. Nesse ponto aí eu discordo, eu acho que o fato de o relatório ter sido entregue é um fato isolado, o Ministério Público Federal pode pedir novas diligências, pode devolver isso para a Polícia Federal, ou pode, de fato, apresentar a denúncia. Agora está com o Ministério Público Federal. E o próprio Ministério Público Federal, nessa prisão do Braga Neto, pede a prisão do Braga Neto também. Agora, o que a gente precisa observar é o seguinte: o artigo 312, em seu parágrafo 2º, ele diz que a prisão preventiva, que é a última racha, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, Jesus Jandaraci, ela deve ser aplicada como uma última forma de se garantir a execução criminal, porque a prisão preventiva, ela não é a prisão pena, ela é uma prisão preventiva para assegurar a investigação. E o parágrafo 2º desse artigo estabelece que para a decretação da prisão preventiva há de se ter fatos novos ou contemporâneos. Então, em que pese o presidente Bolsonaro ter dito que o relatório final já foi entregue há 10 dias, não sei o quê, eu não concordo que isso não seria um fundamento para ter uma prisão preventiva, mas quando a gente analisa o teor da decisão do ministro Alexandre e o relatório final da Polícia Federal, que eu fiz questão de observar, ler, a gente verifica que as conversas que foram printadas, tratadas no WhatsApp, elas são conversas antigas de 2023. Nós não temos fatos novos ou contemporâneos que fundamentassem o artigo 312, o parágrafo 2º do artigo 312, ou ainda o artigo 315. Então, em que pese eu não concordar com essa questão de que a prisão não teria tido fundamento porque o relatório final foi entregue, eu discordo. Em que pese o relatório final ter sido entregue, você pode ter novas medidas, pode ter a apresentação da denúncia, você pode ter o fato da pessoa tentar fugir, enfim, eu discordo desse ponto, mas olhando a conversa, os prints que se tem, nós estamos falando de algo que foi cometido em 2023. Nós não temos fatos novos ou contemporâneos. É apenas uma opinião, eu gostaria de ressaltar que as imputações são seríssimas, são muito graves. Nós estamos falando aí de um atentado contra a democracia, de um atentado contra a ordem democrática de direito. Se falava em prisão, em execução do ministro Alexandre, do ministro do Lula, coisas muito sérias. Ontem mesmo Lula disse, quando eu fui candidato, eu perdi várias eleições e eu me submeti a isso. Então a gente precisa ponderar muito, Jesus, Jandaraci, o que está acontecendo. São crimes seríssimos, mas que essas pessoas sejam julgadas respeitando a lei, sejam julgadas sem qualquer tipo de perseguição. Essa é uma opinião que eu gostaria de deixar registrada aqui. Antes de passar para Jandaraci, só para entender então, o relatório da Polícia Federal ter sido entregue não impede um pedido de prisão. Mas por outro lado, como você ponderou aqui, não é possível enxergar com clareza ali na fundamentação da prisão escrita pelo Moraes quando ele autoriza a prisão, e também no pedido da PF, e também na manifestação favorável à prisão por parte da PGR, Procuradoria-Geral da República.
você não conseguiu visualizar ali algum fato novo ou contemporâneo, ou seja, um fato de agora, que justifique de forma cautelar manter Walter Braga Neto preso para se assegurar o julgamento. É isso? É exatamente, para assegurar o julgamento não, para assegurar o andamento da ação aí, porque nós Ainda tivemos antes do agora o relatório final, nós tivemos a apresentação do relatório final, que pode, inclusive no próprio relatório final, a Polícia Federal ter dito que as investigações, que seria necessária a prisão dele, para que as investigações continuem, a delação premiada continua, tem muitas manifestações que estão sendo muitas diligências que estão sendo realizadas. O fato, porque o presidente Bolsonaro diz, o relatório final já foi entregue, não justificaria a prisão. Esse ponto não se justifica. A polícia pode ter feito, pode ter entregado o relatório final, mas a prisão ser necessária por inúmeros outros fundamentos. O relatório final, ele não é um fator matemático objetivo que implique o não pedido de prisão preventiva. É isso que eu estou registrando. No entanto, quando a gente observa a lei, os dispositivos legais, o parágrafo 2º do artigo 312, eu, pelo menos, não vejo fato novo ou contemporâneo para justificar a prisão preventiva. Prisão preventiva não é prisão pena. Prisão preventiva é uma prisão cautelar. Eu fiz questão de ressaltar aqui a grade dos crimes que, gente, nunca houve na história do país um atentado à democracia como o que a gente está vendo aqui. Nunca houve. O que eu fiz questão de ressaltar é que a prisão preventiva, por definição, por doutrina, por jurisprudência, enfim, é a prisão cautelar. Ela antecede a prisão pena. Nós estamos falando de uma prisão preventiva. Jandaraci, qual a sua avaliação? Bom, com a explicação do Peter fica muito claro que efetivamente tem uma questão legal, tem um arcabouço legal a questão de relatório, da entrega do relatório, e que sim, uma prisão preventiva ela pode ser feita a qualquer momento durante uma investigação. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem aqui. E na mesma data, é importante lembrar que houve também busca e apreensão em outra casa de outro militar, que é o Coronel Fábio Pellegrino. Então você tem uma conjunção de fatores. Talvez a peça não contemple tudo, que pode ser uma hipótese, né? Eu não sou investigadora, não sou a pessoa que está, mas o processo está na PGR, e aí a gente tem que entender a seriedade também de todos os envolvidos nesse processo. Não é apenas o Alexandre de Moraes, porque a gente, durante esses últimos anos, a gente pegou uma única figura, né? Ele é um juiz, né, um ministro do STF que vai determinar, mas eu tenho ali nessa composição a PGR, que corrobora a prisão preventiva. Eu tenho o Ministério Público Federal. Vamos lá. Então, eu tenho outros entes dentro do arcabouço jurídico que validam a prisão. Talvez a peça a qual a gente tenha tido acesso não contemple tudo que corroborou esse pedido de prisão preventiva e, mesmo em audiência pública já acontecido, foi mantido. Né, já teve uma audiência pública, não, uma audiência de custódia, e a prisão preventiva foi mantida. Então, Jesus, a gente não pode fazer grandes ilações sobre um processo em curso. Né? Como o Peter bem colocou, o processo ainda está em curso. Ninguém foi condenado. E aqui, acho que nosso maior papel é exatamente trazer esses esclarecimentos ao público. Porque fica parecendo que estão todos os juristas nessa onda da polarização, que é o que nos trouxe até esse momento. Porque as acusações realmente são muito graves. Não apenas o presidente eleito seria assassinado, mas também o vice. Então, a gente tem aí uma tentativa real de tirar toda a possibilidade de democracia. Então, não são crimes triviais. Não são. Então, a gente precisa entender isso. Não é uma fofoca de corredor e não é uma conversa
simples entre senhores de idade no grupinho de WhatsApp, né? A conversa do Zap Zap, como a gente fala, troca de corrente. Aqui a gente tem um crime sério, então a gente precisa que seja apurado. Eu, particularmente, e essa é uma opinião particular minha, eu sou contra a anistia desses tipos de situação, porque outros crimes não são anistiados. Pessoas são presas, por exemplo, por roubar um alimento, às vezes são até executadas. Pessoas comuns, e aqui eu vou falar do cidadão comum, que comete qualquer crime, ele não é anistiado. Então, por que um crime dessa gravidade contra a nação deveria ser anistiado? Então, aqui eu estou emitindo, essa é uma opinião minha, eu acho, e aí, valendo pela ética e pela lei, não importa, eu entendo que as pessoas devem ser julgadas dentro da lei, dentro do seu direito de defesa, mas isso não é a realidade de todos os brasileiros. Hoje é uma grande manifestação pública com um crime real cometido e documentado. Então, a questão aqui, seja ele um general 4 estrelas ou não, cometeu um crime, né? E o crime não caducou. Isso também é importante falar. Não teve caducidade desse crime. Foi 2022, foi 2023, caducou? O crime deixou de existir porque passou? Não. E a investigação está em curso. Então, deve haver algum outro fator novo que ainda não está público, porque eu fui olhar também, tem algumas coisas que ainda estão em segredo de justiça e que a gente não está na ampla discussão. Então, é muito importante a gente apaziguar isso. E muito obrigada, Peter, pelo esclarecimento jurídico, né, por trazer essa clareza, e eu vou compartilhar muito essa fala de hoje, porque a gente precisa que as pessoas conheçam as leis, conheçam o que é de direito, e a gente precisa diminuir essa polarização, principalmente agora. Recentemente eu falei, Peter, e Jesus, sobre a nossa situação, sobre a ausência de uma liderança que leve o Brasil para o próximo passo. E quando eu falo isso, é nítido, o atual presidente talvez não consiga, né, concorrer. O outro candidato que tem uma grande relevância no setor público está inelegível. A gente precisa ter uma liderança forte no Brasil, esse nome precisa surgir, a gente não tem, e aí eu falo, ou seja de centro, ou seja de esquerda ou de direita, mas alguém que esteja focado na reconstrução do país e que a gente mantenha a nossa história recente porque é uma história recente da democracia, é muito importante a gente lembrar isso. A democracia, o Estado democrático, como a gente conhece hoje, é recente, né? Vivemos anos de ditadura, vivemos uma época onde as pessoas não podiam votar com total liberdade ou se manifestar publicamente sobre suas opiniões. Então, é muito importante lembrar que a gente está falando de algo muito recente no nosso país.